Aleluia! Glória a Deus. Os amigos de casa que estão recebendo esse culto, ou pelo canal das igrejas, ou então pelas redes sociais, que você seja aí, nesse momento, visitado pelo poder do Espírito Santo e seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia, eu fui feito pregador da palavra de Deus e eu sou pastor da Igreja da Graça aqui em São José dos Campos, aqui na capital do Vale. E nós estamos hoje aqui, para nós aqui agora, é o nosso culto das 10 horas da manhã. Nós tivemos um culto abençoado às 7 horas, que foi gravado também. E esse aqui é o nosso culto das 10 horas da manhã. No domingo nós dizemos que é o dia do Senhor, é a reunião dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aqui, você que está aí também, você também é um filho de Deus. E hoje é um dia especial, porque para nós aqui é o último dia do ano. Olha que benção. Nós estamos encerrando aqui 2024. Eu não sei que dia de 2025 esse culto vai chegar para você. Mas essa mensagem que eu vou ministrar, ela é um pão, né? A Bíblia fala que o profeta Elias, ele passou por um momento de dificuldade, ele chegou a pensar em desistir da própria vida, ele orou a Deus: Senhor, toma a minha vida, me leva, eu quero morrer, não sou melhor que os meus pais. E Deus mandou um anjo levar o pão. E com a força daquele pão, com a força daquela comida, está escrito que ele caminhou 40 dias e 40 noites, ele não precisou parar. Deus vai me dar um pão para entregar para você aqui agora. Com a força desse pão você vai caminhar o ano todo em nome de Jesus. Deus vai te dar essa graça, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, vocês estão na fé comigo? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Que bom, né, pessoal? A gente poder passar esse ano juntos, né? Não? Que bom, pessoal. E Deus nos permita passar 2025, todos os dias, até Ele voltar na presença dEle, que essa é a maior de todas as bênçãos. Eu falei uma coisa, pessoal, no culto anterior, não é a mensagem que eu vou pregar, eu estou com outra mensagem aqui no esboço, mas tem uma coisinha que eu estou falando hoje aqui para os irmãos da igreja. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se é janeiro, fevereiro, não importa se é dia, se é noite, todos os dias, todo o tempo Deus está conosco. Você não pode ser tomado pelo sentimento, porque muitas pessoas que estão na igreja, elas ainda são pessoas muito assim, sabe, elas são muito guiadas pelas emoções. E as emoções, irmão, elas enganam. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso não é aquele órgão que você tem aqui no peito aqui, que fica bombeando sangue para o corpo. O coração enganoso é o seu sentimento. Às vezes o sentimento vem num momento difícil da vida, e a gente passa por momentos difíceis, e quando esse sentimento de tristeza vem, às vezes você é tentado a acreditar que Deus te abandonou. E tem gente que chega até a falar: eu acho que Deus não está comigo. Irmão, Deus está com você todos os dias. Rapidinho, não é mensagem para hoje, mas deixa eu lembrar, deixa eu falar agora. Romanos 14, verso 4, verso 5. Romanos 14, 4 diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Rapidinho, irmãos, existe uma diferença entre julgar e exortar, preste atenção. Exortar é quando você alerta alguém, você chama a atenção de alguém sobre o pecado, porque a pessoa está precisando. Eu vejo o meu irmão, e o meu irmão ele tá igual um cego indo para um abismo. Ele está aqui, cego, e ele está indo, e ele vai cair. Se eu não fizer nada, eu sou responsável pelo sangue dele, o sangue dele vai estar nas minhas mãos. Poxa, eu vi que ele ia cair, eu não fiz nada. Deus vai cobrar de mim. Então, se eu vejo que ele está caindo, eu devo alertá-lo. Irmão, olha o que está acontecendo. Só que, irmãos, por favor, existe uma forma de fazer isso. Como que eu chamo a atenção do pecador? A Bíblia diz que com longanimidade e doutrina. Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, pregue, repreenda, exorte, mas faça isso com longanimidade. Longanimidade é paciência. É muito fácil eu chegar na pessoa que está errada, eu chegar nela: me perdoa a palavra que está, seu endemoniado, seu pecador maldito. Irmão, é fácil eu querer pisar nos outros quando é o outro que está com problema. Se fosse eu não gostaria que falassem comigo dessa maneira. É sim ou não? Imagina, está amarrado em nome de Jesus, mas imagina que eu caí, eu pequei. Eu já estou, irmão, com a dor do pecado. O pecado está lá me machucando. Ainda vem outro e me pisa? Não. Eu tenho que ser repreendido com longanimidade e com doutrina. O que é doutrina? Doutrina, tem gente que confunde... a minha igreja tem doutrina. Não, doutrina é a palavra de Deus.
Tem gente que confunde doutrina com costume. Costume todo mundo tem. Até a Igreja da Graça tem os costumes dela. Tem coisa que a gente faz aqui que é costume nosso, você sabe disso. Amém? Tem outra igreja que tem outro costume. Agora, costume é uma coisa. Doutrina é a palavra, é Bíblia. É o que Deus fala. Então, eu não vou falar com o irmão porque eu achei que está errado. Eu tenho que ter uma palavra de Deus. Irmãozinho, eu estou vendo que você não está bem. A palavra diz isso, se conserta. Se eu fizer isso com amor, como a Bíblia fala, com longanimidade e doutrina, ele vai ouvir. Se ele não ouvir, aí, irmão, o que posso eu fazer? O que pode você fazer? Se o próprio Espírito Santo já convenceu a pessoa do pecado, quem sou eu maior que o Espírito Santo, de forma alguma, para tentar mostrar para a pessoa que ela tem que mudar ou não? Deixa ela seguir o caminho dela. Mas você fez o quê? Sua parte, suas mãos estão limpas. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, isso que eu estou falando é exortar. Julgar é outra coisa. A Bíblia diz, voltando lá para o nosso texto, lá, versículo 4, Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas? Julgar é quando você aponta o dedo para uma pessoa e você fala dela por um momento que ela está vivendo. E você nunca devia fazer isso. Porque um momento não define uma pessoa. Amém? Talvez você está aqui hoje num momento difícil da sua vida, mas você não é essa pessoa, você não é doente, você foi curado pelas feridas de Jesus, você tem saúde. Você talvez está lutando contra uma enfermidade, mas você é uma pessoa saudável. Amém, irmãos? Amém. Você é uma pessoa saudável. Vocês que estão aqui me ouvindo pregar, todos vocês são abençoados e prósperos, todos são. Talvez você está num momento de aperto, mas esse momento não te define, ele é só uma coisa que está acontecendo, é só um deserto que você está passando. Você saiu do Egito, você está indo para a terra prometida e no meio do caminho tem o deserto. Amém? Você não é do deserto, você só está passando por ele. Problema na família. Pastor, eu estou numa crise aqui, pastor, você não tem ideia. Meu filho, minha esposa, meu marido, a sua família é uma bênção. O que está acontecendo é só uma fase ruim. Você vai vencer isso. Por favor, eu estou falando aqui, como eu disse na outra reunião, eu estou falando se você está na presença de Deus. Porque às vezes, não é momento difícil não, às vezes é colheita. Você plantou e está colhendo. Tem gente que está reclamando da cruz que ela mesma arrumou para ela carregar. Você pecou, irmão? O salário do pecado é morte. Se você fez coisa errada, você vai sofrer mesmo. A Bíblia fala, voltando lá para o nosso texto lá, o versículo 5 diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Aí ele diz, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Eu tenho que ter segurança da minha vida. Eu tenho que saber como é que eu estou. E se eu estou em pecado, irmão, eu sei que eu estou em pecado. Se eu não estou bem com Deus, eu sei. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender. O sangue de Jesus é poderoso para me purificar de todo o pecado. O versículo 1 de João 1,7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Como é que você sabe que você está na luz? Quando você tem comunhão com a igreja. Ah, pastor, eu nem tenho vontade de vir para a igreja. Você está ruim, você não está na luz não, você está nas trevas. Mas você tem como? Não, pastor, eu tenho. Aí diz assim, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus pode purificar você de todo o pecado. Aí o versículo 8 diz, 1 de João 1,8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se você pecou, e ao invés de você admitir, às vezes você precisa admitir para alguém, às vezes tem que admitir para você mesmo, puxa, eu estou mal. Olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou vivendo. Mas você não admite. A Bíblia diz que você está enganando a você mesmo e a verdade não está em você. Mas o versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Você está em pecado? Confessa, peça perdão a Deus, você vai ser lavado, você vai ser abençoado. Diga amém. Mas tem caso que não é colheita, tem caso que não é pecado. Você é de Deus. Você só está passando por uma luta. E às vezes essa luta, ela faz até parte do plano de Deus. Porque olha o que o texto diz lá, voltando lá onde a gente estava. Quem és tu que Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Às vezes a gente está em pé para Deus e às vezes a gente cai para Deus também.
Quando eu falo cair, não tem hora que parece que você levou um tombo na vida? Puxa, você estava bem e de repente parece que você perdeu tudo. Nosso irmão José, filho do Jacó, que é muito conhecido como José do Egito. Ele estava na casa do pai dele, ele era o filhinho querido do pai. Olha o tombo que ele levou da vida. Os irmãos traíram ele, jogaram ele dentro de um buraco, queriam matar. Aí alguém teve uma ideia melhor, não vamos matar, não, vamos vender ele para ser escravo, vamos ganhar dinheiro com ele. Venderam. Ele vai para o Egito para ser escravizado. A mulher do dono dele inventa. Ela, maldosa, maligna, queria pecar com ele, ele de Deus não quis pecar com ela. Aí ela inventou que ele tentou violentar ela. Era a palavra de uma mulher nobre contra a palavra de um escravo. Quem que você acha que ouviram? Ela. E ele vai para a cadeia injustamente. Ele caiu. Estava caído. E eu falei essa semana e estou repetindo. Eu falei no outro culto. Irmão, o que deve ter de gente que deve ter apontado o dedo para o Zé? Vocês acham que não? Sim ou não? Não deve? Um monte de gente. Esse aí, olha, você viu o que ele fez com a mulher lá do Potifar? Se envergonha, desgraçado. Tomara que matem ele. E ele não tinha culpa nenhuma. Isso que eu estou falando não está na Bíblia, tá, irmão? A Bíblia não fala. Mas eu acredito, você não acredita? Que um monte de gente... Porque, irmão, sempre que você está na luta, tem alguém apontando o dedo para você. Ah lá, é pecado. Você tá passando por isso porque você não tem fé. Você está passando por isso porque você não é de Deus. E você sabe que você é de Deus. Você sabe que você não pecou. E às vezes você, Deus, por quê? Fique em paz. Esteja seguro em seu próprio ânimo. Aí vem a mensagem. O versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Irmão, todo dia eu estou na mão de Deus. Todo dia. O vaso que quebra, ele também quebra na mão do oleiro. Pastor, quebrei, mas você está na mão de Deus? Sim. Às vezes o oleiro deixou você quebrar porque ele quer fazer você de um outro jeito melhor. É plano dele. José precisava passar por aqueles lugares, irmão. Ele tinha que estar ali, para depois ele ser colocado onde ele foi colocado, no trono. Ser o governador de toda a terra do Egito. Irmão, para Deus pegar você do último lugar da fila e colocar você no primeiro lugar, é assim, ó. Ele tem poder de fazer, diga amém. Às vezes você precisa cair para Deus para Ele te levantar e te colocar aonde Ele quer colocar. Então não murmure, não reclame, só seja fiel. Todos os dias são iguais. Um faz diferença entre dia e dia. Eu acho que Deus me abandonou. Por quê? Porque esse dia está ruim. Não, irmão. No dia mau Deus está comigo também. Eu disse no outro culto, o Deus que leva você para os pastos verdejantes e as águas tranquilas é o mesmo Deus que está com você no vale da sombra da morte. Salmo 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por quê, igreja? Porque tu estás comigo. Irmão, Deus não anda de mão dada com você no pasto verdejante e na hora do vale da sombra vai sozinho. Não! Ele está com você todo dia. Todo tempo Deus é bom. Ele não é bom nos dias bons e mal nos dias maus. No dia mau Deus é bom também. No dia de luta Ele está com você, irmão, te guardando, te livrando. Você não faz ideia. E às vezes Ele está levando você por ali, porque dali depois tem algo muito bom que Ele está preparando. 2025 Deus vai estar com você todos os dias. No dia mau, irmão, no dia de luta, não seja um murmurador. Eu acho que Deus me abandonou. Eu vou deitar aqui e vou pedir, vem a morte, me leve. Não, irmão, faz isso não. No dia de luta, glorifica a Deus. Deus, eu não estou entendendo, mas o Senhor está comigo. Amém? O texto diz, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Às vezes são os outros que te julgam. Às vezes é você mesmo que está se julgando. Às vezes é você que está assim, eu acho que eu não sou de Deus não. Mas por quê? Só porque você está passando por uma luta, irmão? Não. Deus está contigo nessa luta. E você vai vencer em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção que nós temos que vigiar, pessoal. Falei, Deus está contigo todos os dias. Mas se você não andar direito, se você não andar vigilante, nesse ano de 2025, pode acontecer, não vai acontecer, está amarrado em nome de Jesus, mas pode acontecer, há a possibilidade de acontecer, como tem acontecido com muita gente. Tem gente, irmão, que está se perdendo sem perceber. Sem perceber. Vamos lá para Provérbios capítulo 6, rapidinho. Essa aqui é a mensagem que eu preparei para esse culto. Teve algumas que Deus me deu nas madrugadas aí na oração. Jesus me deu algumas mensagens e teve algumas que eu separei para hoje. Tem uma para esse culto e para o da noite tem outra mensagem. Mas aqui em Provérbios, vamos lá por favor.
Em nome de Jesus. Capítulo 6, irmãos. Versículo 9. Esse texto aqui é muito conhecido. Ó. Provérbios 6, 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Tem gente que está caída num sono, irmão, e ela não está percebendo. Ela está, distraída. Semana retrasada, eu estava pregando sobre a vinda de Jesus. E essa semana eu também falei sobre a vinda de Jesus. E eu disse uma coisa, irmão. Quando Jesus voltar, tem gente que pensa que quando Jesus voltar vai estar caindo bomba para um lado, para o outro, explodindo o mundo inteiro. Só que não foi isso que Jesus falou. Jesus, ele disse que guerras e rumores de guerras não são sinal da vinda dele. Não são. Mateus 24, versículo 4, olha só. Mateus 24, 4, eles vão colocar ali para mim, rapidinho, põe lá para mim. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Continua. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que ele fala agora. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é inevitável que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Toda vez que estoura uma guerra, aparecem os profetas do fim do mundo, é ou não é? Sim ou não? Toda vez que aparece uma guerra aí, fica olhando, Jesus vai voltar. Só que Jesus disse, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, fica tranquilo que não é o fim. É o começo das dores. Você pensa que é o fim, está no começo. E quando é que vai estar no fim? Quando é que vai estar no fim? Vai lá para o versículo 36. Olha o fim. 24, 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe. O dia do fim mesmo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Pai reservou para ele essa data. Toda vez que aparecer alguém falando de data, aí você já sabe, é mentiroso, é falso profeta. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38, por favor. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles estavam fazendo? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o que está escrito agora, continua, por favor. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Por favor, assim será também a vinda do Filho. Você acha que vai estar estourando bomba para um lado e para o outro? Não, o povo vai estar casando, comendo e bebendo. Vai estar todo mundo distraído. O mundo vai estar numa festa, todo mundo distraído. E tem gente que já está distraída, irmão. A vida da pessoa virou shopping, praia. Eu não estou falando que isso é pecado, não. Tá bom? Não estou falando que é pecado, não. Tudo no tempo certo, do jeito certo e com decência. Tudo isso pode. Crente pode ir na praia? Pode. Pode ir na praia, pessoal? Quem criou a praia foi o diabo? Jesus vivia na praia, não está escrito? Andava sempre ali na beira do mar, Jesus estava sempre ali, amém? Agora o crente até na praia ele tem juízo, amém, irmão? Eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir porque é bom. O crente pode ir na praia? Mas fio dental serve para quê? Para limpar o dente. Os irmãos pegaram o recado? Se você está querendo usar fio dental de outro jeito aí, você está errado. Não é do outro jeito, não pode. Mas vocês entenderam a mensagem. Crente pode ir no shopping? Pode. Só que tem gente que acha que a vida é isso. A vida da pessoa virou churrasco, praia, shopping, e ela nem sabe a última vez que ela veio num culto na igreja. Não sabe a última vez que dobrou o joelho para fazer uma oração. Está comendo, bebendo, casando, dando em casamento, irmão, está distraído. E não vai perceber quando o dilúvio vier e levar. Cuidado, irmão. Até quando estarás deitado? No tempo, irmão, de guerra, ninguém casa. No tempo da guerra, o rapaz ele vai para a guerra e ele fala para a moça, me espera que quando eu voltar a gente casa. Eu falei para os irmãos no culto de
Um culto dessa semana eu falei, o meu avô, pai da minha mãe, ele lutou na Segunda Guerra. O meu avô, por parte de mãe, ele foi pracinha, ele lutou lá na Itália. E foi assim. Fica aí o Ana Zilda, que era minha avó, quando eu voltar a gente casa. Voltou, casou, nasceu minha mãe e eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas no tempo de guerra ninguém casa. No tempo de guerra o rapaz fala assim, fica aí, espera que eu volto para a gente casar. Então não vai ter guerra quando Jesus voltar. O povo vai estar casando, comendo, bebendo e achando que a vida é isso. E vão ficar. Porque o sentido da vida, o objetivo da vida, irmão, não é casar, comer, beber, tudo isso dentro da permissão de Deus, isso é bom. Mas a vida é outra coisa. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Põe para mim, por favor, me ajuda. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Irmão, se você não está vivendo para Cristo, você é o pior miserável que existe. Você está morando na melhor casa, ganhando o melhor salário, comendo a melhor comida e você é o mais infeliz dos infelizes. Você está igual o povo lá da igreja de Laodiceia. Você já viu a Bíblia falar da igreja de Laodiceia? Olha o que está escrito aqui. Hoje está meio... Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Não é frio nem quente. Se perguntar para você, não, eu sou evangélico, glória a Deus, aleluia, mas nem sabe quando foi o último culto, quando orou, quando fez qualquer coisa para Deus. Está morno. Versículo 16, és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora olha o 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, aqui é Jesus Cristo, Senhor, que está falando, não é o irmão Alex não, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eita Deus. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Tem gente que está com a conta cheia de ouro, mas não do ouro que Cristo provou no fogo dele. Está cheio da riqueza desse mundo. Misericórdia, irmão. Que em nome de Jesus você desperte do sono. Volta lá para o nosso texto, Provérbios 6, versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Olha o 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Você percebeu? Olha para mim. Você percebeu que o escritor sagrado aqui é o rei Salomão que está escrevendo. E ele, com a sabedoria de Deus, ele está falando, é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E o que vai acontecer? 18. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A pessoa, irmão, aos poucos, gradativamente, ela vai se afastando, se esfriando. Amém? Irmão, o ódio não nasce no seu coração do dia para a noite. Ele vai crescendo. Ele começa como uma semente de amargura. E a Bíblia fala, não permita que nenhuma raiz de amargura. A raiz, o que acontece? A semente cai na terra e ela vai crescendo. Amém? Um dia formam-se as raízes. Você vai deixando aquilo crescer dentro de você. Hoje aquela pessoa ela fala com você uma coisa que você fica chateado. Aí a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa não se pôr o sol? Antes de terminar o dia, tem que estar perdoado, amém, irmão? Marido e mulher desentenderam de dia. Não pode ficar para o outro dia, não. Um dorme num quarto, outro dorme no outro, não pode não. Antes de terminar o dia, os dois têm que acertar. Todo dia tem que dormir abraçadinho. Todo dia. Pastor, tem dia que eu não quero isso nem perto de mim, mas tem que querer. Todo dia. Todo dia tem que querer. Mas tem gente, irmão, que olha para mim, brigou um dia, há 20 anos atrás e até hoje. Já nem lembra mais porque brigou. Nem lembra mais. Mas está lá. Imagina o tamanho dessa raiz de amargura, o que virou. Amém? Hoje a pessoa se chateou. Ela tinha que resolver no mesmo dia, mas ela foi deixando. Foi deixando crescer, foi deixando passar. Aquilo vai virando ódio. Aquilo o nosso irmão Pedro, ele repreendeu o marido da Safira, o Ananias,
Está lá em Atos capítulo 5. A Bíblia fala que o Ananias e a esposa dele, a Safira, eles concordaram entre eles para contar uma mentira. Os irmãos lá da igreja primitiva, eles faziam as suas ofertas e às vezes eles vendiam uma propriedade, uma casa e entregavam o dinheiro na igreja. Faziam as ofertas assim. Era o costume. Ninguém era obrigado a fazer. Só que eles, acho que queriam ter um prestígio da igreja, até porque teve um irmão chamado Barnabé, que a Bíblia diz que ele teve muito respeito da igreja, porque ele vendeu uma propriedade e levou o dinheiro. Eu acho que eles viram aquilo, e o Ananias e a Safira falaram assim, não, a gente precisa ter esse respeito da igreja também, vamos lá, vamos vender. Só que daí eles guardaram uma parte do valor e falaram assim, vamos lá e vamos chegar que o valor vamos dizer que o valor é tanto. O problema não foi não ter dado tudo, o problema foi mentir, foi esconder. Então, Pedro olha para o Ananias e pergunta para ele, ô Ananias, foi por tanto que você vendeu aquela herdade? E o Ananias respondeu, portanto, mentiu na cara de Pedro, do homem de Deus que tem o Espírito Santo. Mas que louco! O homem ali com dom de revelação, amém? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, sabia tudo, Deus mostrava o escondido para ele, ele mentiu na frente de Pedro. Aí Pedro disse para ele assim, porque, olha que palavra, é lá no versículo 3, bota lá para mim, 5:3, por favor. O computador às vezes ele trava lá, gente. 5:3, Disse então Pedro, Ananias, olha o que está escrito, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Vendida a herdade, não estava em teu, para que tivesse o preço da herdade. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Mas a palavra que eu queria dar é essa. Pedro olhou para Ananias e disse, por que você deixou Satanás o quê? Encher. Quando você pensa em encher, o que você pensa? Naquilo que vai caindo, aumentando, até que um dia transborda. Não deixe o diabo encher o seu coração. É aos pouquinhos, é uma gotinha hoje, uma gotinha de amanhã, amém? E o assunto lá do texto lá, irmão, é preguiça. Talvez você está um crente preguiçoso, que já não tem mais, já não busca a Deus. A prioridade se tornou outra, amém? O que eu quero falar com você hoje? Irmão, observe os sinais. Será que não está acontecendo alguma coisa comigo que eu estou quase caindo? Eu fiz uma anotação, né? Hoje na madrugada, na oração, eu aprendi com o pastor Jaime. O pastor Jaime aprendeu com o missionário ensina para a gente, eu aprendi. Que quando você vai orar, isso aqui é uma coisa boa para você também. Quando você vai orar, leva a Bíblia, leva papel e leva caneta. Porque a oração não é um monólogo, não é você falando sozinho, é um diálogo. O Espírito Santo fala com você. E às vezes ele te dá uma palavra, e uma palavra que ele te dá, você, que palavra, você anota, você escreve, amém? Ele te faz lembrar de um versículo da Bíblia, e você anota, amém, irmão? Já teve dia, irmão, de eu estar orando, e aí eu deitei na cama, e na hora que eu deitei, Deus me fez lembrar de uma palavra, e eu falei, Jesus, amanhã cedo o Senhor me lembra que eu vou anotar. No outro dia eu acordei e não lembrava mais. Teve uma que eu quase chorei, falei, Jesus, por favor, me faz lembrar, e eu fiquei e não lembrei, eu tinha que ser naquela hora, escreve. Aí Deus me fez escrever aqui, esse aqui para ajudar você, olha só, eu até anotei aqui, olha o que está escrito, nossa decepção sempre está no fato de esperar dos homens aquilo que só podemos encontrar no Senhor. Às vezes você está caindo porque você está colocando expectativa nas pessoas, e aí você se decepciona. Olha o Salmo 73, eu anotei aqui, o Salmo 73, vamos lá rapidinho. Salmo 73. Isso aqui vai acontecendo, 73, versículo 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Irmão, Deus é bom. E o que a gente fala? Deus é bom? O que eu falei para você no começo do culto? Deus é bom todo dia. No dia da luta, Deus é bom também, Ele está com você. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Aí ele conta o segredo. Para com os limpos de... O que Pedro falou para Ananias? Porque você deixou Satanás encher o teu... Talvez você vai dizer, pastor,
para mim Deus não está sendo bom. Talvez você não está vendo a bondade de Deus porque você não é limpo de coração. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmão? Se você não for limpo de coração, você não verá o Senhor. Amém? Tem até uma história bonita sobre isso, não sei se você já ouviu falar. O primeiro homem a ir para o espaço foi um russo. Não sei se você já ouviu essa história. O nome dele era Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro, ele não foi... O primeiro a ir para a Lua foi um americano lá, tiveram 3 lá, o Neil Armstrong, eu me confundo com o nome dele, Buzz Aldrin, tinha uns lá. Mas o primeiro homem a ir para o espaço foi um russo, o Yuri Gagarin, e ele era ateu. Ele ateu, quando ele voltou, ele disse assim, ele falou assim: eu fui lá no espaço, e dizem que Deus está lá em cima, eu fui lá em cima e eu não vi Deus. Amém? Aí um poeta, acho que americano, escreveu, um servo de Deus, ele escreveu assim: pobre homem. Ele disse que ele foi lá nas alturas e não viu Deus, mas ele não sabe que são só os limpos de coração que verão a Deus. Amém, irmão? Você pode pegar um foguete lá não sei para onde, lá para Marte, para Júpiter, para o raio que o parta. Você não verá a Deus se você não tiver o coração limpo. Posso falar? Você pode estar na melhor igreja. Essa aqui é a melhor igreja, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado. Esse irmão que está do teu lado, ele é tão santo que se ele levantar a mão, Deus puxa, os anjos querem levar já. Mano. Nós estamos num lugar tão abençoado, diga amém. Mas você não verá Deus se o seu coração estiver sujo. E às vezes você está com o coração sujo. Aí quando fala de coração sujo, a pessoa pensa em prostituição, adultério. É claro que prostituição e adultério é coisa feia, que suja o coração. Mas às vezes não é isso não. Olha o caso aqui, volta aqui para o Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, o escritor aqui é o Asaf, líder do louvor dos levitas lá de Jerusalém. Amém? Homem de Deus. Ele está falando dele, testemunho dele. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. O homem de Deus está confessando: eu quase caí. Tem gente que está quase caindo. É o que estava lá no Provérbios 6. Um dia a pessoa acorda, dormiu um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tosquenejou, um dia acorda e vai estar na miséria. O ladrão veio e roubou. O ladrão é o demônio, são o diabo. Você está pobre, você não ora mais, você não consegue mais. Você pode estar no melhor culto, tá? O melhor louvor, você não consegue mais fechar o olho para orar, não sente mais nada. Por quê? Porque o ladrão roubou, levou tudo de você. E foi aos pouquinhos. Esse homem de Deus aqui, ele está dizendo: mais um pouquinho eu tinha caído. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. E qual foi o problema dele? Pastor, ele quase adulterou? Ele quase se prostituiu? Não. Olha o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O problema do Asaf não era adultério, roubo, não. O Asaf ficou com inveja. E inveja, às vezes a pessoa pensa que inveja é cobiça. A inveja ela tem 2 manifestações principais. Uma delas é a cobiça. A cobiça, irmão, ela é o mal dos nossos dias. Nós vivemos no tempo da cobiça. Antigamente, você cobiçava... O Êxodo capítulo 20 fala, né? Não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, o boi do próximo. É o mandamento, é o 10º mandamento. O próximo seria o seu vizinho. Só que a gente está vivendo numa época em que todo mundo virou seu vizinho. Porque você pega aqui o celular, você liga no Instagram, você vê a casa do Neymar. O Neymar virou seu vizinho. Você vê a casa eu ia falar do Lula, mas é melhor não falar da casa do Lula. Então, desculpa, irmão, não quero ofender ninguém, não. Aí, o que acontece? Hoje está difícil, irmão. Hoje eu falei do Yuri Gagarin, agora eu falei do... Mas você olha, irmão, e você cobiça. Porque você fala: puxa, olha o carro que ele tem. Olha para onde ele viajou. Ele viajou para Dubai, eu estou viajando para o Dubairro. Né? Você está desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Aí, irmão, você começa a cobiçar. Puxa, por que eu não tenho o carro dele? Por que a mulher dele não é igual a minha? E posso falar, às vezes é tudo ilusão.
não é nada daquilo. A pessoa vende uma imagem, porque, irmão, infelizmente, esse tempo de vaidade que nós vivemos faz com que as pessoas se tornem produtos, elas se vendem. Vende a imagem. Tem gente que está vendendo o corpo sem precisar o outro tocar nela. Ela tira foto, faz vídeo e ela se vende, um monte de gente está consumindo como se a pessoa fosse um produto. Esse é o mal do dia que nós estamos vivendo. Então a primeira manifestação da inveja é a cobiça. Outro dia eu prego sobre a cobiça. Agora, a maior manifestação da inveja, por incrível que pareça, não é a cobiça, é a revolta. É quando você começa a olhar para as coisas do mundo e você começa a ver tudo como injustiça. Puxa, mas não é justo. Eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu faço tudo certo. Ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, parece que Deus me esqueceu. E o fulano, que é pecador, que não faz nada certo, olha lá, ele que está tendo oportunidade, olha o carro que ele anda. E eu estou falando de coisas pequenas. E quando a gente olha para as coisas maiores, irmão? A gente liga a televisão e começa a notícia de que não, porque fulano roubou, desviou dinheiro da educação e comprou uma casa não sei aonde, desviou dinheiro da merenda das crianças e botou no bolso e comprou um carro. A gente começa a olhar essas coisas e isso aí começa a gerar o que no nosso coração? Revolta. A gente olha para isso e a gente começa, cadê Deus? Cadê Deus que não está vendo isso? Cadê Deus que não está fazendo justiça? É tanta maldade, é tanta roubalheira, é tanta injustiça. Pastor, lá no bairro que eu moro, fizeram uma injustiça lá, fizeram não sei o quê. Ah, pastor, você não está percebendo, Satanás está enchendo o teu coração. Você não está entendendo que você é maior que isso, irmão. Você é maior que isso. Irmãos, o nosso irmãozinho aqui, o Asaf, era um homem de Deus e ele quase caiu, o bicho foi enchendo o coração dele. Graças a Deus que um dia ele acordou, ele já estava praticamente perturbado. Lá no versículo 16, ele diz assim, quando eu tentava, Salmo 73, 16, quando eu tentava compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aí o 17 diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Aí ele diz assim, então, entendi eu o fim deles. Irmão, quando você entender o fim dos pecadores, você vai parar de ter inveja deles. Quando eu olho para o pecador e eu vejo a casa dele, o carro dele, eu sinto inveja. Mas quando eu penso aonde ele vai morar e aonde eu vou morar, vocês estão entendendo? Porque aqui não é meu lugar. Eu estou passando por aqui. Mas eu já tenho um lugar para mim lá na Nova Jerusalém. E não adianta, irmão. O homem mais rico desse mundo não vai morar lá. Eu vou, se ele não aceitar Jesus. Se ele não se arrepender. Amém, pessoal? Quando eu penso em quem é o meu Senhor, na mão de quem eu estou. Porque é o seguinte, irmão. O cidadão lá pode ter tudo. Mas se o vento bater nele, ele vai cair. Tudo que ele tem, o castelo de ilusões dele vai cair. Eu não caio. O vento não consegue me tirar das mãos do meu Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eu sou inabalável, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o meu Senhor está me guardando, cuida de mim. Assim é você. Amém? Então para de ter inveja do pecador. Lá no Salmo 37, a Bíblia diz assim, Salmo 37, verso 1, não te indignes, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo de número 2, olha só, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão como a verdura. Ai pastor, olha onde ele está, mas para ele cair dali é rapidinho. Você não cai, porque poderoso é Deus para te firmar. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Lembra, você é maior que isso. A obra de Deus na sua vida é muito grande. Se você não tomar cuidado, devagarinho o bicho vai enchendo o teu coração e você cai. Nunca esqueça quem você é, o que Deus pode fazer na sua vida. O nosso irmão, o profeta Jeremias, ele estava ruim também, irmão. Ele estava igual o Asaf, ele estava vendo os pecados e ele quase caiu. Jeremias capítulo 12, versículo 1, ele está fazendo uma oração, ele está reclamando com Deus. Ele chega para Deus e ele fala assim, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Em outras palavras, Deus, eu vou brigar com o Senhor, eu sei que o Senhor vai vencer, o Senhor vai mostrar para mim que eu sou justo, mas eu preciso desabafar.
Ele fala: contudo, falarei contigo dos teus juízos. Aí começa, versículo 2: por que prospera o caminho do ímpio? E vivem em paz todos os que praticam o mal aleivosamente. Em outras palavras, Deus, por que os pecadores estão bem? Por que eles estão prosperando? Olha o versículo 2: plantaste-os e eles arraigaram, avançam, dão fruto também. O pecador está indo bem na vida e eu não estou. Olha o versículo 3: mas tu, Senhor, chegado estás à sua boca mais longe do coração. 3, por favor. Mas tu, Senhor, me conheces, me vês, provas o meu coração para contigo. Ele estava tão ruim, irmão. Isso aqui é o pior da maldade que alguém pode estar. Impele-os como ovelhas para o matadouro, prepara-os para o dia da matança. Você quer ver que você está ruim? É quando você está querendo a morte dos outros. Você olha o pecador, tomara que morra. Tem que morrer mesmo. Esses dias atrás, eu não vou falar quem foi, mas tinha um aí que estava num avião aí que estava querendo cair. Eu vi um monte de gente, tomara que caia. Eu falei, meu Deus, como é que pode um crente desejar a morte? Irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todo ímpio se arrependa. Eu estava em casa, eu juntei as pessoas que estavam comigo em casa e falei, não, nós vamos orar, essa pessoa não vai morrer, porque se morrer hoje vai para o inferno, tem que se converter, tem que aceitar Jesus. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Mas tem crente que está tão ruim que ele já está assim, não, tomara que morra, tem que pagar. Irmão, se todo mundo que fosse receber o que merece, estávamos todos no inferno. Você não está aqui porque você é melhor que ninguém, não. Você está aqui porque Jesus perdoou você, o sangue dele te purificou. Você acha que eu estou aqui porque eu sou o bonzinho, irmão? Coitado de mim. É a misericórdia do meu Senhor que tem me sustentado. Amém? O Jeremias estava tão ruim, irmão, o coração estava tão cheio que ele já estava, Deus, tomara que esse povo morra. Aí ele estava falando, versículo 4, ele diz assim, perecem, por favor, 4, não é o 4:1, irmão, é o versículo 4 lá, 12:4. 12:4, lá onde a gente estava. Volta lá, até quando lamentará a terra e secará a erva do campo? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Deus, parece que o Senhor não está vendo. Aí Deus responde para ele, e a resposta de Deus é tremenda. Versículo 5, Deus fala, se te fadigas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se você não está aguentando isso aí, meu filho, como é que você vai viver tudo que eu tenho para você? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, Deus tem muito mais para você. Amém? Mas se você não acordar, se você não despertar aos pouquinhos, um dia você está desse jeito, querendo a morte dos outros, está ruim, não ora mais, não vem mais para a igreja, nem sente falta. A pior tragédia que pode acontecer com uma pessoa, irmão, ela está longe da presença de Deus e para ela está a mesma coisa. Eu não estou na igreja, mas eu não sinto falta não. Significa que você morreu e está conformado. Amém? Se tivesse doendo era bom. Mas eu tô longe e eu sinto falta, eu sinto saudade. Significa que ainda tem vida de Deus. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Mas vamos orar a Deus, porque Deus é poderoso para ressuscitar você. E Ele vai fazer isso aqui hoje. Amém? Ele trouxe você a tempo de você despertar. Ele trouxe você aí de casa para esse culto a tempo de ressuscitar você. E Ele vai fazer isso aqui hoje. Quantos creem, digam glória a Deus. Irmãos e irmãs, se levantem por favor. Em nome de Jesus. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca
o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Ah, que saudade, aleluia, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer, aleluia. Ah, que vontade, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência, da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Faz-me voltar, Senhor, ao primeiro amor. Eis-me aqui, desperta-me, ó Deus. Desperta essa pessoa, Pai, para que ela não adormeça no sono da morte, para que ela não seja roubada, assaltada. Acorda, meu Deus, esse homem, essa mulher, Pai, para que ele volte ao primeiro amor, volte à tua presença, para que ele não se perca, para que ela não se perca. Oh, eu quero voltar ao início de tudo, ao primeiro amor. Oh, tu és o meu primeiro amor, Jesus. Ribalaba, chora, balaba, camanara, balaba, chora, balaba. Era balaba, chora, balaba, canturiande, ribalaba, churimica. Se eu pudesse, oh, eu voltaria atrás e eu não faria novamente o que fiz. Oh, aleluia, aleluia. Balaba, chora, balaba. Balaba, clama, balaba, chura, balaba. Levante as mãos. Ah, que vontade. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim. Aleluia. Oh, e voar pela imensidão e te adorar, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo
jardim, pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar, aleluia, pela imensidão da glória e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Irmão, irmã, seja restaurado agora. Seja restaurado agora. Volte ao primeiro amor. A chama apagada volta a queimar em nome de Jesus. Levante as mãos, homem de Deus, mulher de Deus. Sinta essa alegria da presença de Deus, aleluia. Oh, cadê aquele glória a Deus? Cadê a voz dos homens, das mulheres de Deus que adoram, que louvam? Tem uma unção de Deus sendo derramada. Há um bálsamo do Senhor descendo sobre a tua vida, para te curar, para te levantar. Seja restaurado agora. Seja curado em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Como ministro de Deus, eu abençoo a tua vida, meu irmão. E eu digo agora, todo espírito de enfermidade saia do teu corpo. Todo espírito de sofrimento. Esse mal veio por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de você em nome de Jesus. Agora é a hora da igreja levantar a voz, meu irmão. É hora de você entrar na batalha, na oração, de você dizer: eu não aceito esse mal na minha vida, eu não aceito esse mal no meu corpo. Saia, vai saindo agora todo espírito de sofrimento, todo espírito de tristeza, todo espírito de amargura, todo espírito de depressão. Saia, o espírito do ódio vai embora, do pecado, do vício, da maldade. Saia! Em nome de Jesus, eu quebro todo o teu poder, Satanás. Eu digo: vai embora, em nome de Jesus. E essa pessoa seja curada agora. Coloque as mãos sobre a cabeça, irmão. Receba a cura agora dessa enfermidade que aos olhos da medicina não tem mais jeito, não há tratamento. Os médicos desenganaram, mas para o meu Deus isso é nada. Espírito de enfermidade, vai embora com esse mal. Não volte nunca mais em nome de Jesus. Seja curado agora, minha irmã. Seja curado desse problema no coração. Seja curado dessa doença nas vistas, desse problema auditivo. O cego volta a enxergar, o surdo ouve, o paralítico levanta. Seja curado da sua coluna agora. Seja sarado em nome de Jesus da artrite, artrose, do reumatismo, da bursite, da nefrite, da lesão do esforço repetitivo. Seja curado do câncer. Desapareça do teu corpo nódulo, mioma. Saia toda alergia, toda infecção, essa bactéria terrível que o antibiótico não cura. O poder do meu Deus está curando agora. Se levante e seja sarado em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Todo mal, tire as mãos da cabeça e diga: sai. Vai embora, doença. Vai embora, enfermidade. Em nome de Jesus, abandone essa pessoa. E todos são curados agora. Todos são sarados em nome de Jesus. E a igreja pode começar a dar glória a Deus. E agora é o momento da adoração, do louvor. Cadê aquela adoração? Aquele momento de louvor. Aleluia, aleluia. Receba o fôlego de vida. Você achava que era morte, mas é vida. Ele é contigo. Ele te restaura. Ele te levanta. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, de volta para os teus braços, de volta na tua presença, no meu jardim. Ó meu amado, eu estou te esperando. Eu voltei pro meu lugar.
esse é o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei a minha casa, e é nos teus atos, Senhor. Pois um dia contigo vale mais que 1000. Um dia na tua casa vale mais do que qualquer outro lugar. Eu prefiro a tua casa, eu prefiro a tua presença. Oh, como são felizes os que podem morar na tua casa. Oh, na tua casa até o pardal fez o ninho, até o guri encontrou um lugar para ela. E eu encontrei os teus altares, meu Senhor. Ori alava clama da rebechuri grito e andereclai. Rebene cleone de Julian que rebeclai escurian dereclito e andereclaio. Oh, aleluia, aleluia. Canta igreja, que vontade, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Que vontade de dizer a ti tudo que aprendi desse jardim da inovação. Da glória a Deus, igreja. Diga obrigado, Senhor. E vamos aplaudir ao Rei dos Reis, a Jesus de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está aí em casa assistindo esse culto, Deus abençoe a sua vida. Um feliz ano novo para você. Que você tenha um 2025 aí de vitórias, de bênçãos em tudo quanto você fizer, em nome de Jesus. Amém? A igreja aplauda o Senhor. Pode sentar, irmão.